bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, gente, quase famosa, a Jack, minha xará, Jaque Farias. E hoje ela vai contar tudinho pra gente sobre a nova música dela que ela lançou esses dias, recentemente. Você vai contar tudo, né? Vou contar tudo! Só que antes, se inscreve no canal, dá aí o seu joinha e agora roda a vinheta. Estamos de volta e hoje a gente vai ter um bate-papo super legal aqui com a minha amiga Jack. Jack, primeiro, muito obrigada por você estar falando pro nosso canal. Imagina. Muito obrigada. É exclusiva porque eu sou a primeira pessoa que tá fazendo essa entrevista com ela, que agora ela vai ficar famosa. Ai, meu Deus. Como que tá seu coração com a música? Uau! Primeiro, né, agradecer você também por me convidar, dizer que você e o Renato estão de parabéns, é um canal maravilhoso, um conteúdo incrível, eu tenho assistido o vídeo de vocês, os vídeos, né, e eu sei que Deus tem grandes coisas pra fazer aí. Amém. Então, gente, compartilhem os vídeos da Jaque e do Renato, porque vale a pena. Então, em relação à música, o meu coração tá radiante, tô em lua de mel, né, digamos assim. Porque acabei de lançar o meu primeiro trabalho musical, A Estrada, tá aí disponível nas principais plataformas. E eu não esperava, né, que fosse ter a repercussão que tá tendo e que a aceitação fosse tão positiva, né, eu percebo que a galera tá gostando bastante. Aonde eu tenho legal, ido. Né? E Jack, fala pra gente assim, você teve algum medo durante esse projeto, alguma coisa assim algum medo? Uhum. Porque é um sonho, né? E a gente coloca muitas expectativas quando se trata do nosso sonho. É verdade. Qual era a expectativa que você tinha e que medo que você tinha, se você tinha algum? Bom, eu tinha... apareceu aqui. Eu tinha um medo, sim. O meu medo, primeiro, nunca me imaginei produzindo nada, né? Gravando nada. Eu nunca fui encorajada a isso, né? Então eu acho que assim, o primeiro grande medo a ser vencido foi acreditar que eu seria capaz de fazer alguma coisa. Eu componho músicas desde os 13 anos e eu nunca tinha assim mostrado pra ninguém. Então, quando você decide mostrar pra alguém que entende, que trabalha com isso, aí uau, você já tem que vencer esse primeiro medo, aí, esse primeiro obstáculo, e depois você percebe. Ela não vai parar de falar, a gente tem uma convidada especial aqui, ó. Mostra ela um pouquinho. Gente. A nossa convidada especial. Dá tchau. Fala tchau. Tenham paciência comigo porque eu sou pequenininha. Em relação aos sonhos, é isso. Né? É você vencer esse primeiro medo aí, que é começar a acreditar. Eu sempre digo isso quando eu vou falar com as pessoas, encorajando elas a acreditarem nos seus sonhos, porque quando a gente acredita nos nossos sonhos, a gente dá a oportunidade deles se tornarem realidade, né? Então, se você não acredita no seu sonho, ninguém mais vai acreditar, porque Deus confiou ele a você. Né? É um sonho que é seu. Se você não consegue colocar isso numa possibilidade para que vire realidade, não vai acontecer. E quando se trata do sonho, eu acho que a questão também é quando você não tem o apoio, que é mais difícil, né? Você tem que vencer você mesmo. Né? E uma vez vencido isso, apresentar para alguém, um profissional, alguém que compre a ideia com você, né? Você também está passando por essa fase, né? Que você está em fase de produção, de conteúdo, de vídeos, mas também da parte musical. Então eu acredito que pra você também você tenha passado por esse primeiro medo de expor, né? Porque é uma coisa que é muito sua. É muito pessoal. É muito pessoal e de repente você colocar isso pra fora e se tornar público. Exatamente. E você tem que ressignificar tudo isso, trazer pra uma linguagem de uau, de repente Deus me deu uma coisa pessoal, mas é uma ferramenta que pode ajudar mais pessoas.
É assim, Estrada foi a sua primeira música? Ou você tinha outras e entre as que você tinha, você escolheu essa pra começar? Ótima pergunta. Na verdade, eu tenho cadernos de composições, né? Eu comecei com 13 anos a compor. E Estrada foi a primeira música que eu decidi publicar. Por quê? Pela época que eu estava vivendo, né? Quando eu decidi gravar Estrada, na verdade, não foi minha primeira música, a primeira que eu escrevi, né? Como eu disse, eu componho desde os 13, mas foi a primeira que eu achei que seria possível mostrar pra alguém, assim. Porque nem toda música que a gente compõe, a gente tem esse sentimento de que dá pra mostrar. Algumas não se desenvolvem, algumas acabam que ficam só num âmbito ali de poesia mesmo, né? E a gente não vê uma grande possibilidade de que aquilo se torne uma música para que pessoas cantem, né? E a minha preocupação com Estrada e o que fez com que eu a escolhesse para que ela fosse a primeira a ser lançada é porque é uma música que conta a minha trajetória até o meu encontro com Cristo. Então é a minha trajetória antes de Cristo até o meu primeiro encontro com Cristo. E é uma música que é fácil, uma linguagem que é fácil. Então eu imaginava, na hora que eu estava compondo, eu já imaginava outras pessoas cantando ela. Então eu acho que foi por isso que eu a escolhi para ser a primeira, assim. E até o gancho da minha próxima pergunta foi difícil você pensar no todo o processo criativo da música, como ela seria, como seriam os arranjos, as pessoas ali envolvidas, onde entraria uma guitarra, onde entraria alguma outra coisa, toda essa parte criativa para ela ser o que ela é hoje. Foi muito difícil para você pensar nisso? Ou você tinha alguma ideia mais ou menos do que você queria, você confiou isso para uma pessoa fazer? Confiou no trabalho de alguém para deixar ela ali, fininha para você? Primeiro assim, a composição dela veio em 2 etapas. Foi a primeira parte da letra. E nem sempre quando eu vou compor uma letra eu tenho já harmonia, eu tenho já uma melodia em mente. Quase nunca eu tenho essa melodia em mente. Mas uma coisa que foi meio que unânime foi o pré-coro, a melodia do pré-coro. Porque a galera pensa que assim, de repente, para algumas pessoas seja assim, a pessoa vai compor uma música e ela fala assim, agora eu vou compor uma música. E ela senta num lugar silencioso e ela pega um caderno e uma pena com tinta e delicadamente ela vai escrever. Expectativa e realidade, né? Só que a minha realidade é outra, né? É uma criança chorando na minha orelha, outra pedindo alguma coisa, telefone que toca, são várias atividades no dia. E é nesse turbilhão do meu dia a dia que eu consigo ter inspiração pra compor. Então você é diferente, assim, você não tem inspiração ali naquela quietude, naquele mar, mas no barulho. Por exemplo, na agitação. A minha devocional eu faço de manhã, ainda quando todos estão dormindo. Então eu acordo primeiro e vou fazer minha devocional. Quando a paz reina. Nessa hora eu preciso de tranquilidade. Mas a composição que vem durante o meu dia não vem nessa hora. Normalmente ela vem durante o dia, baseada naquilo que eu li de manhã. Então naquela manhã eu tinha lido a história de Paulo, a conversão de Paulo, né? Quando ele estava na estrada e que ele se deparou com Jesus e ele viu uma grande luz, ficou cego por 3 dias. Então esse foi meu devocional aquele dia. E foi daí que veio o coro. A primeira frase escrita da música foi o coro, né? Foi quando ele encontrou a luz, então foi daí que eu fiz o coro. E aí, partindo desse coro, eu fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro, aquelas palavras, e eu falei, cara, a história de Paulo é a minha história. É a história de nós todos, porque quando a gente se encontra com Jesus, realmente a gente muda total. Acende, né? E eu me via numa cena muito louca, assim, quando eu imaginava, já quando a gente estava construindo a melodia,
que era, eu me via num túnel, como se eu estivesse andando dentro de um túnel, em trevas, né, um lugar escuro, e eu era atraída pelo fim do túnel, pela luz. Então quando Estrada foi feita, já foi feita num pensamento de transição, né? E aí eu só fiz a letra, mandei num grupo, porque eu tenho um grupo, eu e meu marido só, que lá eu mando assim, tipo, muitas letras. Tem dia que eu mando 4 letras lá e tem dia que eu não mando nenhuma. Mas quando eu consigo sentir essa inspiração, eu envio lá. E eu enviei e ele falou, nossa, acho legal essa letra, acho que ela tem um potencial bacana. Você tem algum estilo em mente? Eu falei, eu gostaria que ela fosse worship, né, que é adoração. E só isso que a gente definiu. E ele falou que ficou com a música, com a letra na cabeça o dia inteiro. E aí ele chegou em casa, pegou o violão e a gente tocou. E eu cantei Estrada. E fluiu. E ela nasceu assim. A única coisa que a gente precisou mudar depois foi tom, porque a gente precisou ajustar tom. E a gente criou os arranjos dos instrumentos, mas em cima daquela base que foi feita assim. Foi feita em um dia. A primeira vez que ele tocou já foi definido que seria aquilo. Eu acho que a Estrada já estava feita e a gente só recebeu essa revelação de que ela era daquele jeito, né? Mas quando ele pegou o violão e tocou foi inédito assim pra gente. A gente falou, nossa, já deu certo na primeira, que normalmente não é assim. Deu tipo match, né? Era aquilo, né? Mas normalmente não é assim. Não é assim. Não né? É um trabalho bastante árduo. Mas dessa vez não, ele tocou, e principalmente no o, né? A gente já... Esse o puxou toda a melodia da música e a gente foi tudo por esse caminho aí. Acho que é isso. E ficou incrível, né? Ficou incrível. Pessoal, depois eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do clipe. Assistam, tá lindíssimo. E vamos falar do clipe. Que clipe foi esse? Conta pra gente, assim. Vou falar. Assim, você tinha uma ideia, você chamou o Paulo de Tarso. Gente, tem uma pessoa maravilhosa com esse vídeo dela chamado Paulo de Tarso. Olha, Paulo de Tarso, a história de Paulo e sua história, né? E assim, como que foi gravar naquele dia? Foi um dia que você gravou? Não, foram 2 dias. 2 dias? Antes de tudo, eu quero mandar um beijo pra você, Paulinho, dizer que eu amo sua vida. Dizer que eu amo a Renata. A Renata ficou com as crianças pra gente gravar. Ai, parabéns, viu, pelo Ela trabalho. ficou com 3 crianças. Ficou incrível. E o Paulinho, eu não sabia o que ia ser o projeto. Esse projeto ele veio assim, a gente decidiu gravar como um presente de aniversário pra mim. Ele falou, o que você quer de presente? Eu falei, vamos gravar uma música, uma das minhas e tal. Mas eu imaginei uma coisa pequena, né, singela. E foi tomando uma proporção. Mas quando a gente decidiu gravar, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi Paulo. Eu tenho que chamar o Paulinho pra fazer. E assim, eu creio que foi o próprio Deus que me direcionou a isso. Porque depois eu tentei colocar um monte de gente, a gente tentou várias parcerias e pessoas que estavam ali com o coração disposto a nos ajudar, mas quando a gente foi para fazer um teste, acabou que aconteceu o clipe. Foi meio que como a produção da música, foi a produção do clipe também. E o Paulinho, num feeling, numa sensibilidade incrível, assim, a gente estava muito conectado com o Espírito Santo na hora, o tempo inteiro em oração, pedindo para Deus nos mostrar aquilo que a gente devia fazer, aquilo que não devíamos fazer. Nada foi muito ensaiado, ele não ficava falando, Jaque, vamos tentar... Não, as coisas iam acontecendo por si só, momentos de oração ali que eu tive, ele foi registrando. A única palavra que ele sempre repetia era, corre, Jaque, corre. E aí eu saía correndo no meio do mato. Deus preparou tudo, porque assim, naquele dia, os 2 dias que nós gravamos não choveu, assim, continuamente, eram só garoas. E quando a gente saiu e chegamos lá no campo, e a gente viu aquele céu meio nebuloso, meio, sabe, um clima meio down que tava... Eu fiquei assim, admirada. Foi a primeira vez que eu consegui admirar um dia nublado, por exemplo. Porque
Eu gosto mais de sol, né? Mas pra proposta que a gente tinha de transição... Fazia muito sentido. Né? De transição. Passar de um reino que tava em trevas pra um reino de luz, era ideal, sabe? Então Deus, ele cuidou de tudo, cara. Muita coisa que aconteceu, lógico, né? Muita coisa não entrou no filme, porque a gente tinha um tempo determinado, que é o tempo da música. Mas eu sentia Deus o tempo inteiro mostrando sinais dele, de que ele estava ali. Então, tiveram lugares, estradas, que ele falava, Jaque, vai lá até o fim da estrada, até a curva e volta. E, teve um lugar lá que eu cheguei e tinham borboletas, assim. Quando eu cheguei tinha muita borboleta. E aí quando eu cheguei elas estavam paradinhas assim e elas se espalharam e saíram voando. E eu fiquei assim, uau, eles deviam ter filmado isso pro mundo inteiro ver, né? Mas eu vi que era muito assim, Deus me mostrando, olha, eu estou aqui com você, e tá dando tudo certo, você tá indo pelo caminho certo. Então, questões que já foram levantadas, né, pelos espectadores. Ah, você não se maquiou. Ah, você não penteou o cabelo. Gente, o objetivo ali não era esse. A mensagem ali era realmente me mostrar como eu realmente sou, com o cabelo bagunçado, sem a maquiagem. Mostrar e dar foco mesmo para a trajetória da minha vida, para a trajetória da minha história até o meu encontro com Cristo. Que eu acho que isso foi o que o filme realmente trouxe. E até por isso, por não ser uma coisa óbvia, que a gente queria fugir do óbvio, não tem tantas cenas de mim cantando, né? Como normalmente nos clipes musicais aparece sempre a pessoa cantando mais. A ideia era mostrar realmente que não é fácil chegar até Cristo, mas que quando a gente chega em Cristo, toda a nossa realidade se transforma. Maravilhoso, né? E antes da entrevista, a gente estava conversando um pouquinho, eu achei muito legal aquilo que você falou dos momentos do clipe. Vocês vão assistir, vocês vão perceber isso, que a gente poderia imaginar que foi ensaiado e não foi, foram momentos espontâneos, né? Não foram programados para serem daquele jeito, e eles realmente foram daquele jeito, como a cena da árvore, né? Você ora ali na árvore, ela tá ali na árvore, e aquilo foi tudo muito, muito espontâneo. Quando a gente gravou o clipe, a música não estava pronta ainda. Então eu gravei o clipe com a track, né, da música. Então tinha beat, tinha a voz do meu produtor falando 1, 2, 3, 4, verso. 1, 2, 3, coro. Mas para que eu me desligasse dessas distrações, né? Eu falei, então eu preciso ser real. Então ele falava, já que ora de verdade, tem aí um momento com Deus, e se for interessante eu vou filmar alguma coisa. E aí eu comecei ali, eu ajoelhei, orei, fiquei um tempo ali orando, um tempão assim. E depois eu senti vontade de pegar naquela árvore. E aí eu coloquei a mão na árvore e fiquei pensando assim no DNA de Deus passando por dentro daquela árvore, sabe? Fiquei com pensamentos assim de que eu sou parte de toda essa criação de Deus, e de como Deus é caprichoso, né? E como ele pensa em cada detalhe, e o quanto eu amo a vida, né? A vida que outrora, no meu passado, eu não tinha prazer nenhum na minha vida. Quando eu abracei a árvore, foi num gesto de gratidão a Deus, de dizer, nossa Deus, obrigada, que hoje eu encontrei esse prazer na vida, assim. Então tudo aquilo ali foi de verdade. Então tudo aquilo que estava acontecendo, que foi captado, realmente aconteceu de fato, assim. A minha expressão o tempo inteiro, enquanto eu caminhava na estrada, até com uma expressão meio séria porque eu estava muito concentrada no que eu estava sentindo ali, na história que eu estava contando, né? Em muitos momentos ali foi muito engraçado. Tiveram momentos, por exemplo, quando tem uma imagem num campo aberto, enorme, que já tem um pouco de sol, que eu saí correndo assim, e quando eu voltei, eu vi uma toca de um bicho no chão.
Gente, mas era um buraco que me cabia inteira. Eu falei, Deus, você não deixou eu cair nesse buraco. Pelo amor. Olha como Deus é cuidadoso conosco, né? Então, assim, muita coisa aconteceu. Também teve uma situação que a gente estava migrando de uma estrada para outra. A gente entrou no carro e tinha uma lebre. Gente, eu nunca tinha visto uma lebre. Uma lebre? Uma lebre. Ela começou a pular no meio da estrada, aquela estrada que tem como se fosse um arco. Ela foi no meio da estrada, chegou num determinado ponto, ela entrou numa propriedade lá e a gente parou lá pra filmar. Então, assim, eu via que toda a natureza tava contribuindo para que a gente fizesse, né? A gente meio que se sentiu muito à vontade, primeiro porque só tava eu, o Paulo de Tarso, que foi quem gravou, o Paulo Galeano, e o Jefferson, meu esposo. Só nós três. E a gente conseguiu produzir imagens incríveis, assim. Foi incrível, né? No meu ponto de vista, assim, tá incrível. E fora as outras coisas, né? Que eles me enterraram, você viu, né? A história do cachorro. Gente, a gente tava num determinado lugar, na parte do trigo lá, dos triguinhos, que não é trigo aquilo, mas simbolicamente era um trigo. E apareceu uma gangue de cachorro. E eles começaram a latir. E eu fiquei segurando a câmera aqui no meio do mato. E o Paulinho foi tentar, porque o carro tava aberto. Eu falei, Paulinho, eles vão entrar no carro. Partiu! Vão roubar o carro e vão embora. Vão deixar a gente aqui sem equipamento. E meu marido, com medo dos cachorros, foi pra um lado. Gente, foi uma situação muito engraçada. Foi muito emocionante. Foram fortes em todos emoções. Os níveis. Foram fortes emoções. Eu sei que assim, aquele tênis que eu usei na gravação tá encardido até hoje, nunca mais vai ficar branco. Não vai. Porque a areia lá é bem vermelha. Não vai. Mas, gente, é o meu... é o seu filho. É o meu filho. Essa filho. música e esse clipe, gente, assim, pra mim tá incrível. E o principal de tudo, né? O propósito tem sido apresentar Jesus e mostrar que é possível a gente sair de um lugar ruim e se encontrar com Jesus, não importa a situação que a gente esteja. E aí nas igrejas que eu tenho ido ministrar, eu sempre canto essa música no apelo. E graças a Deus sempre as pessoas recebem muito bem, aceitam Jesus e tem sido lindo, assim. Qual foi a maior surpresa que essa música já te trouxe? Você já consegue mensurar isso? Uau! Bom, a maior surpresa foi quando eu vi tudo pronto. Não foi nem o lançamento, porque quando tudo ficou pronto até o lançamento rolaram alguns meses, né? Mas quando eu vi o produto final, eu falei, uau, ela se transformou nisso. Lógico que a gente tem um olhar crítico, então muitas coisas eu evoluí, muitas ideias ali, por exemplo, do arranjo vocal, eu mudaria se eu fosse gravar hoje. Mas isso é o que eu faço, por exemplo, quando eu vou fazer um ao vivo, eu já fiz algumas mudanças. Mas o produto final em si, quando eu falei, gente, né, pensando que eu nunca gravei nada, de que foi meu primeiro trabalho, eu comecei a olhar com um olhar assim, mais de admiração e de menos crítica, menos autocrítica, e de que assim, uau, ficou legal, sabe? Por isso as pessoas estão gostando. Pessoal, a gente teve que dar uma cortada porque acabou a bateria aqui bateria não, né? A memória, acabou a memória do celular. E então, eu não lembrava o que tinha acabado, eu não lembrava. A gente tá retomando. E assim, Jack, você que é uma pessoa que tá realizando um sonho, né? O Senhor tá te levantando para ir nas igrejas, para abençoar muitas pessoas através da sua história de vida. Em outro vídeo ela vai contar a história dela todinha pra gente, prometo. Mas assim, que palavra você podia deixar para os jovens ou adultos, aquelas pessoas que têm um sonho de fazer isso e não tiveram apoio, não conseguiram, não tem dinheiro, que às vezes é a realidade da maioria das pessoas, né? Não é uma coisa barata de se fazer, a gente sabe disso. Mas que palavra que você podia deixar como encorajamento, né, para essas pessoas? Muito bom. Primeiro, é entender
o que é esse sonho, né? Então acho que essa é a primeira dica, entender o seu sonho. Para qual propósito Deus colocou esse sonho na tua vida? Depois que você tem essa convicção, você consegue dar o próximo passo em direção a ele. Em relação a recurso, sempre a visão que Deus nos dá para um propósito dele vai exigir de nós um recurso maior do que o que a gente tem disponível. Porque Deus não trabalha com sobra de dinheiro. Vou ver quanto a Jaque tem de dinheiro disponível no orçamento e vou, através disso, dar um sonho para ela. Não, ele é um Deus que trabalha com sonhos que são impossíveis. A gente está falando de um Deus que é impossível, né? É um Deus sem limites, né? Eu falo isso pro Jeff direto, realmente Deus é sem limites, porque ele é o que a Bíblia fala, é infinitamente mais do que o que a gente pensa, do que o que a gente pede. Então o meu encorajamento é entender esse sonho para qual propósito ele é e acreditar na palavra de Deus. Porque a gente espera o apoio vindo do homem, a gente espera o apoio vindo das pessoas que convivem conosco, a gente espera, para quem é casado, o apoio vindo do nosso marido, a gente espera o apoio vindo da nossa liderança, mas o apoio que a gente precisa já é fundamentado, é a Bíblia. Deus, ele já nos capacitou para nós sermos luz e sal dessa terra. Então, o que a gente precisa já foi disponível, já está disponível para nós. O recurso que a gente precisa, na verdade, não é financeiro. O recurso que a gente precisa é espiritual. Então, Deus te deu um sonho, você entendeu esse propósito, agora você precisa orar por esse propósito. E pedir para que Deus te mostre pessoas que têm um coração igual ao teu, para te ajudarem nesse propósito, como eu fiz. Várias pessoas me ajudaram, a Jaque foi uma delas, a Jaque cantou na gravação. E tudo eu sei que fruto de oração e de realmente Deus me mostrar. A partir disso, o recurso financeiro é uma consequência, vai vir. Então, eu preciso, sei lá, de 10 mil reais para gravar. Então eu vou trabalhar para conseguir esses 10 mil. Mas sem a mentalidade de que eu não consigo, de que é impossível. Não, porque a gente tá falando de um Deus aqui que pega o que é nada e transforma no universo. Porque Deus fez o mundo a partir do nada e falando, né? Então é essa realidade que a gente tem que trazer para os nossos sonhos. De que Deus, o mesmo Deus que criou todas as coisas através da voz, quando Ele libera através da palavra dele uma palavra sobre a tua vida, te encorajando, dizendo, não, você é capaz porque eu tô com você. Você é capaz porque eu te capacito. Quando ele te diz isso através da palavra e você acredita nesse poder que tem na palavra de Deus, parece que abre vira uma chavinha dentro de você e você começa a acreditar realmente, eu posso todas as coisas, não porque eu posso, mas porque ele pode e eu posso tudo através dele. Graças a Deus, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso servir a Deus, gente, de verdade. É incrível. Gente, é uma pena, gente. Eu vou ter que encerrar aqui esse bate-papo, mas com muita dor no coração, porque a conversa tá muito boa. Eu tô sendo muito edificada pela vida dela aqui, no que ela fala. Mas a gente vai marcar mais vídeos, né? Com certeza. Quando você lançar as outras músicas, com certeza. Em nome de Jesus, já deu certo. Já deu certo. Vai falar com a gente aqui de novo. E, gente, é o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do clipe, eu falei no comecinho, pra vocês olharem tudinho, tudo que ela falou, conferir lá. Vai abençoar muito vocês, porque realmente tá muito lindo. Vou deixar também os contatos da Jaque, pra vocês saberem onde ela tá indo, que igreja ela tá indo. Se de repente ela tá numa igreja perto da sua casa, você pode ir lá, pode conhecer, dar um abraço nela. Ou me convidar pra ir até a sua igreja. Ou convidar pra ir na sua igreja também, sabe? Eu vou deixar todos os contatos, tá, Jaque? Eu vou deixar eu não combinei isso com ela, tá? Eu vou deixar os contatos dela aqui no vídeo. Vocês convidem ela, o Jefferson, que é o esposo, as crianças. É o kit, tá, gente? É pra levar o kit, as crianças, leva todo mundo. Eu queria só aproveitar e também
falar pra vocês, eu e meu esposo, a gente tá com um projeto para ajudar igrejas que estejam em necessidade na área do louvor. Então a gente montou uma oficina, né, um workshop, onde a gente trabalha algumas matérias de encorajamento fundamentadas na Bíblia. É algo que não entra em conflito com nenhuma denominação de igreja, porque a gente não trata pontos que nos dividem, mas a gente sempre fala sobre pontos que nos ligam como corpo de Cristo. E o objetivo desse workshop é encorajar as pessoas a começarem a produzir, a efetivar e a realizar os sonhos que Deus tem dado para elas através do louvor. Então a gente ajuda nessa parte e também o meu esposo elaborou algumas matérias já de musicalização, né? Então a gente também faz essa parte. E aí é um dia que a gente passa com esse grupo de louvor, depois a gente toma um café junto, tem um momento junto e eles põem tudo em prática no próprio dia. E assim, a gente tem recebido muitos testemunhos, eu estou produzindo material para compartilhar com vocês em relação a isso. Mas se você está em necessidade na tua igreja, eu queria deixar uma palavra para você, que é o seguinte: nós como corpo de Cristo também estamos em necessidade com você. Se você está passando por dificuldades no louvor, você não está sozinho. A gente como irmão está aqui para servir no que puder e ajudar, tá bom? Ó, pessoal, bacana, hein? Então pega os contatos, né, que eu vou deixar aqui. Entre em contato com a Jaque, a Jaquinha, Jaque Farias, o nome que vocês quiserem chamá-la. Jaque Farias. Mas convidem, aproveitem isso, eles estão se disponibilizando para abençoar as igrejas na área de louvor e adoração. Ela também ministra a palavra de Deus, ela canta, ela faz tudo. Essa mulher, assim, é quase um workaholic, ela faz tudo, tudo, porque Deus tá levantando ela. Então, assim, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, compartilhe esse vídeo com a galera aí do louvor da sua igreja, para que eles conheçam o trabalho que eles fazem e convidem, tá bom? A gente se despede por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até lá, se Deus quiser. Tchau! Pode dar tchau, viu, Joshua? Você também participa.